Bom, então eu sou professor formado pela Universidade de Brasília em Letras, tenho especialização em Educação e Amparo de Direitos Humanos no contexto da diversidade cultural e mestrado em Educação, Linguagem e Tecnologias pela Universidade Estadual de Goiás. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para uma pessoa preta falar tudo isso, ainda mais LGBT, é extremamente importante, né, no lugar da onde a gente fala, né, que é um lugar que muitas vezes não tem, é um lugar que a gente, vamos dizer assim, que representativamente, pensando em pessoas pretas nesse país, elas não chegam nesse lugar, né? Então, é um lugar que é necessário ser reafirmado e dizer que é onde a gente pode chegar, mas ainda assim um lugar de disputa, né? E é nesses contextos da disputa que eu venho falar também da literatura. Por quê? Porque esse contexto de disputa, né, o lugar das disputas narrativas, né, quer dizer, das histórias de vida que tentam também se dizer que existe, né, que histórias de vidas que existem dentro da literatura. Porque a literatura, como a gente conhece o que seja a literatura, é um lugar hegemonicamente branco, masculino, cisgênero, ou seja, de pessoas que não são, né, trans, pessoas cis, pessoas que estão, assim, né, como várias aqui, a maioria, né, não, minha mente sobre o meu corpo tá ok, né, meus órgãos sexuais e tal, maneira como me entendo no mundo enquanto homem, tô tranquilo com isso, pessoa cisgênero. Há uma distância sobre isso, preciso me readequar, meu corpo não está como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me imagino, você está num processo aí de transição ou de repensar o seu corpo, talvez, provavelmente seja uma pessoa trans tem todo esse dilema para enfrentar, e isso é bem é, interessante de se pensar também, porque são vivências que pouco aparecem na literatura. Né? Quem são? Onde estão os personagens no que a gente entende por literatura, que é o cânone, né? Onde estão os personagens, as personagens trans? Onde estão os personagens e as personagens negros e negras? Ah, não, mas tem muitos aí, mas é muitos que ainda é muito pouco, né? E mais, onde estão os escritores e as escritoras? Negros, trans, né? Dentro do que a gente entende como cânone. Por que o cânone? O cânone? Porque é aquilo que é botado lá no currículo da gente, né? Currículo do ensino médio, principalmente, né? Tá lá, ó. É para ver as escolas literárias dessa forma, é para ver esses autores e autoras, e é isso aí. Mas e todos os outros que produzem literatura e que estão fora desse padrão? Cisgênero, masculino, heterossexual. Onde eles estão, o que, que eles fazem, o que, que elas fazem, né? Mas tem muitas autoras, tem, há muito custo por conta de todo um trabalho de galvanização desse espaço aí, né? Vou procurar, vou cavar aí, vou achar esse espaço, as mulheres mostraram que podem escrever, que podem produzir histórias, que podem fazer crítica social, que eu acredito muito nessa função da literatura, não só da arte pela arte, mas da arte que também é capaz de provocar mudança, né, social. E aí é nesse contexto que surgem autores e autoras e personagens e histórias, e que são muitas vezes, para não dizer sempre, né, histórias de vidas, mesmo que seja ficção, mesmo que seja poesia, traz uma história de vida, né, como o Magno falou, da sua própria história de vida, né, de como isso refletiu na poesia que ele lê, na poesia que produz, enfim. E aí é sobre isso que eu quero falar, porque eu, enquanto escritor, além de professor e todos esses títulos que eu alcancei e tal, mas o que me traz uma vivência não heterossexual, né, uma vivência LGBT, uma vivência é, é, dissidente, é a literatura, é a poesia. Então, assim, eu comecei escrevendo, e eu vou falar um pouco disso. Meu primeiro livro, em 2015, foi Espelho das Cores, esse bem aqui, que é um romance sobre um jovem de 17 anos que está na igreja, num grupo jovem, e aí começa a questionar a sua própria sexualidade, porque ele vai se descobrindo apaixonado pela sua melhor amiga, mais apaixonado pelo seu melhor amigo, e como vai se desenvolver essa história? Como que ele vai conseguir lidar com esses conflitos diante da proibição religiosa, porque ele é católico.
né? E existe toda uma pressão dentro do seu grupo e tal, e dentro das falas que ele ouve, enfim, dentro do que ele entende como o mundo a partir dessa visão religiosa, ele se questiona, ele se deprime, mas ele também vai em busca de descobrir o que ele é no mundo, né? E isso tem a ver com as minhas vivências, isso tem a ver com a minha história, isso tem a ver porque eu passei por isso, né? Exatamente como personagem. Muita gente pergunta, né? Nossa, mas aí então você tá. Esse daqui que tá aqui, esse personagem é quem? Eu falei, não é assim, gente. Tá, tudo bem, a gente se baseia para escrever em algumas pessoas, na gente mesmo, mas é uma ficção que tem uma base numa realidade. Como Raquel de Queiroz disse uma vez numa entrevista, né? Perguntaram para ela. Mas qual dos seus personagens é autobiográfico? E ela disse, ora, mas todo personagem é autobiográfico, né? Está lá naquela série que tinha um DVDzinho, que era Mestres da Literatura, tem no YouTube até se botar Mestres da Literatura, e tem uma fala, tem lá Raquel de Queiroz. Aí, durante o documentário sobre ela, uma partezinha eles botam essa entrevista. E eu achei isso fantástico, né? Eu falei, é verdade, é isso aí mesmo, né? Todo personagem é autobiográfico, porque tudo tem a ver com sua história de vida. E aí a minha história de vida, para escrever sobre isso, o que eu fui percebendo de 2015 para cá? Na verdade, eu comecei a escrever esse livro em 2007. E aí eu terminei em 2014 e publiquei em 2015. Então você vê a loucura que é para uma pessoa que não está no centro, né, daquilo que é considerado literário, né, daquilo que o mercado literário considera como vendável, né? Literatura não é sobre o livro, o best-seller, o mais vendido. Literatura não é sobre enfim, não é sobre o que vira filme no cinema. São grandes obras? São coisas muito boas? São, mas muitas vezes tem tanta coisa tão melhor e que ninguém nem sabe que existe, que nunca uma grande empresa, uma grande editora conseguiu editar, se interessou em editar, porque não vende. Porque não vende. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, sim, não, então, o outro livro é esse aqui, Amores, Angústias e Flores, que aqui é o Gabriel da Cruz, que é o personagem do primeiro livro, porque no livro ele escreve poesias. E aí esse segundo livro é o livro dele, que é o livro que ele publica as poesias dele, né? Porque cada capítulo do Espelho das Cores tem uma poesia no início do capítulo que ele escreve. E aí, aqui são essas poesias que estão lá e outras viraram esse livro. E aí, por fim, eu entrei no terceiro livro, Afroqueer, Existência, Dor, Luta, Amor. Aí aqui é o livro do Pedro, né? Chega, eu cansei daquela história do Espelho das Cores. E aí eu fiquei assim pensando, bom, eu acho que agora está a hora de escrever sobre o que está me afetando, né? Então, transformei as vivências enquanto pessoa negra, enquanto pessoa LGBT, numa perspectiva assim de intersecção, né? Então, assim, eu vou falar de negritude, mas eu vou falar de ser não heterossexual, isso tudo junto, misturado, e vamos ver o que sai. E aí eu fiz esse livro de poesias, com essas poesias afro-queer. E eu quero dizer que tem muita gente escrevendo isso. Tem muita gente fazendo esse papel, né? Tem muita gente trabalhando dessa forma e não é divulgado, não é lido. A escola não se interessa em pegar essas literaturas. Acaba sendo um papel do professor, né? Do professor que tem essa consciência, ainda tem isso, do professor que tem essa consciência de pensar que precisa trabalhar uma literatura local, uma literatura periférica. Quem são? Quer dizer, olha o movimento rapper, como é fantástico, hip hop, como é poético, como é incrivelmente poético. Então, trazer isso para dentro da sala de aula, mostrar essa poesia do rap dentro da sala de aula, mostrar que existem poetas e poetisas dentro das periferias, pretos, pretas, indígenas, ou descendentes de indígenas, ou afro-indígenas, ou, enfim, uma série de manifestações não brancas aí dentro dos fenótipos raciais que são capazes de produzir, que não são valorizados. Né? E aí, por exemplo, tem uma poeta amiga minha, que é a Kika Sena, não sei se vocês já ouviram falar, ela é alagoana, e ela desenvolveu o trabalho poético dela muito aqui em Brasília, agora ela viajou para o Acre, está fazendo cinema no Acre, enfim. Agora com essa pandemia, eu não sei, né, como é que tá, mas ela foi fazer um filme lá, tá vivendo lá, e a cultura lá tem sido incrível para ela. E a Kika Sena escreve umas coisas que, para mim, são fantásticas. Ai, meu Deus, preciso achar aqui o poema da Kika.
mas que tem a ver muito com o que eu escrevo também, que é pensar numa ancestralidade negra, trazer isso para uma vivência aqui, onde eu estou, nessa terra, e pensar num futuro sobre ela também, mas esse corpo negro sob diversas violências ou sob diversos preconceitos, inclusive preconceitos LGBTfóbicos, inclusive preconceitos raciais e sociais, no sentido de classes, de classe econômica, né, de ser periférico, um corpo periférico. Então, isso tudo aparece na poesia. Uma coisa muito bacana que a Kika traz, eu vou pegar o poema dela aqui, se eu não tiver já... Antes de falar, eu vou falar do meu poema e aí eu vou achar o poema dela, porque eu quero falar sobre isso. Pode ser? Vamos lá? Chama Diáspora. E aí eu vou ler um outro que vai trazer essa problemática também. Eu sou da casa de Iemanjá e a Ori me abençoou. Eu cresci com a negritude das filhas de Iemanjá nas ondas do mar que me ninou. E neste mesmo mar, jogado em tempestivas tempestades de ganâncias e brancas vontades, deste lado cheguei, sem minha mãe, sem suas filhas, sem minha cor. O que me resta da negritude que se desfez no mar, lavada no sal branco, que tingiu a minha pele, do peito ameaçou retirar todo o amor? O que me resta das filhas de Iemanjá, igualmente dispersas pelo mundo, lançadas ao mar as lágrimas salgadas do seu clamor? Olha essa terra, olha esse mar e busco acolhimento no que parece ter se perdido, mas eu sei, nunca se perdeu. Olha esse povo, essa falta de cor nada mais é que o sal tentando minar a força da minha pele, que jamais enfraqueceu. Esse é o poema Diáspora. E aí, esse poema, ele dialoga muito com o da Kika Sena, quando a Kika Sena vai falar também das vivências de mar, que trazem ela para um lugar outro, que é este aqui, este país, essa terra, e sobre o corpo dela, o corpo dela trans, o que essas vivências causam sobre ela. E aí, isso é de um artigo que eu publiquei no CELT do ano passado, que foi um congresso lá na UEG, e chama Escrevivências de Autoamor na e da Diáspora Negra Sexual Dissidente, que é justamente sobre essa questão de ser negro e LGBT e como isso aparece na poesia, trazendo uma vivência de amor, né? E não de dor e de luta, como sempre é o lugar que se quer colocar na poesia, né? E aí a Kika diz bem assim, o nome do poema é Sereia Vulcânica, para a gente encerrar. De mim esconderam as raízes na tentativa de me enfraquecer. Negaram-me preto desde o berço. Negaram-me bicha desde o choro. Quando cresci, gritei. Fui espinha de peixe cravada no pé. Desse instante souberam-me filho de Iemanjá. Aí pronto, me tentaram calar. Mas meu grito preto é grande. Quanto mais me tentavam calar, mais agudo eu doía. Deu que não se deve mexer em filhos do mar, que não se deve mexer na história do mar, que a sorte da terra é o mar, que a história da gente não morreu jogada no mar. Então, é sobre isso, sabe? Que significa ser dissidente. É sobre essas vivências que aparecem numa literatura que expande e que mostra que é muito mais do que falar de probleminha de burguês, que, ai, fui traída, não sei o quê. Ai, meu Deus, ela traiu ou não traiu? Não sei, sabe? Respeito muito Machado de Assis, inclusive porque ele é negro, apesar das pessoas acharem que ele é branco, né? Mas ele era uma pessoa negra, mas ele preferiu se embranquecer até na sua escrita, voltando, porque senão ele não ia ser nem conhecido. Que bom que ele fez isso, é estratégico também. Né? Mas é para a gente entender isso. Né? Existem outras vivências fantásticas que vão ensinar a gente que a literatura é capaz de mudar mundos interiores e também exteriores, como a nossa sociedade. Obrigado, gente. Esqueci de colocar as palminhas assim, né, para a gente sistematizar o final. Gente, agora nós saímos, né, dessa potência da palavra, né, que já começamos com o Magno, Pedro deu uma continuidade maravilhosa, muito obrigado. E agora nós vamos para a potência da maternidade, né? A Lídia Arnaud, antropóloga, é de Aracaju, uma amiga querida, e ela vai agora conversar conosco sobre configurações familiares e maternidade lésbica, né? Mãe só há uma,
que é essa indagação do título da fala dela. Então, agora, vamos para a Lídia. Está com você. Oi, gente, boa tarde. Inicialmente, eu agradeço ao Diogo. Durante muito tempo, a gente só compartilhava mesa de bar e casa da Inedina, e então é muito gostoso compartilhar aqui desse espaço, né? É um desafio para mim que eu vou ser a voz feminina nessa roda de conversa, pelo menos inicialmente, né? E depois de tanta poesia, né? Tanta literatura, vamos para a poesia de ser mãe, que nem sempre é uma poesia, né, fácil, né? Mas tem lá suas dores e delícias, como diz o máximo de poesia que eu acho que eu vou citar aqui. Não, na verdade, quando eu agradeci ao Diogo, também um parabéns, né, por criar esse espaço de interlocução, sobretudo para jovens que eu fico imaginando que, em meio a tantas indagações e confusões que se passa justamente nessa fase, a questão LGBT é mais um ingrediente que pesa e, às vezes, traz muitas dificuldades, né? Então, aí eu trouxe um pedaço da música do Criolo, que ele me apresentou, e eu fiquei muito grata, né? Que é necessário abrir discussões, alento para a alma, amar sem portões. Então, você abrir esses portões e estabelecer esse espaço de interlocução é realmente uma preciosidade. Bem, então, vamos lá. Eu gostaria de retificar o título, né? Quando eu coloco uma interrogação, mãe é uma só, configurações familiares e maternidade lésbica, eu esqueci de colocar maternidades, né, no plural, e lésbicas também no plural, né, porque são vivências distintas, né, conforme as trajetórias de cada um, conforme os marcadores que se apresentam em cada uma dessas trajetórias, né? Então, há diferentes maneiras, inclusive, de se construir uma maternidade, não só pelo biológico, que é uma das vertentes que eu vou explorar no meu texto, que surge, na verdade, são inquietações, são reflexões que eu trago aqui para vocês, que, em larga medida, surgem na minha pesquisa de mestrado, né, no mestrado em antropologia. Na pesquisa, eu queria entender a construção da maternidade lésbica a partir das técnicas de reprodução assistida, né? Uma questão que se apresentava muito fortemente para mim, aliás, eram várias, mas uma das primeiras, as mães lésbicas, as mulheres lésbicas que procuravam ser mãe, num certo sentido, estavam quebrando um pouco daquele estereótipo que foi construído em torno de mulheres que são masculinizadas, né? A machorra, a sapatão, com toda a carga de preconceito que isso traz, e pensando as mulheres lésbicas como menos mulheres, né? Enquanto se tem a questão da identidade que a maternidade traz, que é pensada como docilidade, como lado do afeto e do cuidado, que não seriam atribuídos a essas mulheres, né? Então, pensar também quando são mulheres lésbicas que buscam a maternidade através das técnicas de reprodução assistida, elas estão procurando a biologia, né, para conceber essa maternidade, né? Então, quais são as consequências disso, né? Bom, e aí, antes de falar propriamente da construção da maternidade pelas tecnologias reprodutivas, gostaria de chamar a atenção para a diversidade de arranjos familiares, e a maternidade lésbica vem a acrescentar mais uma cor, né, nessa amplitude de configurações. Na década de 1970, esses arranjos, essa diversidade de arranjos familiares vai se tornar mais visível, não é que eles nunca tenham existido, mas passam a ser melhor estudados, e se percebe que foram ofuscados na medida em que se utilizam de modelos de família, né, para analisar a questão familiar, que, na verdade, nem chegaria a ser um objeto de estudo legítimo, digamos assim, porque se pensa a família ou a maternidade como uma coisa natural,
né, deixando de lado a questão cultural e a questão social, né? Então, dentro desses arranjos, a família patriarcal aparece como sendo o modelo por excelência de família, né? Não se consegue conceber família para além desse modelo. Ixi, gente, espera aí que eu mudei a tela sem querer. Eu não estou vendo vocês. Ai, voltei. Não é só o Pedro que passa apuros nas tecnologias. Então, bom, e aí a família patriarcal durante muito tempo se estabelece como modelo de família, depois tem a família nuclear, aquela formada por um homem que vai desempenhar o papel de pai e uma mulher que vai desempenhar o papel de mãe, né? E aí a prole é reduzida, né? E acaba se operando com esses dois modelos e todos os demais são marginalizados, né? Inclusive, já existiam, mesmo nas décadas de 1980 e 1970, esses arranjos familiares formados por gays e por lésbicas, né? Mas que não eram tão visíveis, né? E aí, as chamadas famílias homoparentais, né, que como são chamadas, interrogam e problematizam essa lógica da sociedade heteronormativa, né, que se pauta exatamente nesse modelo que eu acabei de falar, né, um pai, uma mãe, um homem e uma mulher desempenhando esses papéis. Então, elas indagam essa lógica, né, falando agora dos casais de lésbicas que buscam ter filhos através da reprodução assistida, elas indagam essa lógica e dentro do próprio movimento gay e lésbico começam a se questionar, né, se não estariam, nesse sentido, reafirmando essa lógica, né, por quererem desempenhar o papel parental, né? Então, ou seja, para ser aceito numa determinada sociedade, você precisa ser mãe ou pai, né? E esqueci o que eu ia falar. Então, elas interrogam a partir disso, e também a Butler, por exemplo, tem um artigo que vai falar desse questionamento, e se pensa, eu não lembro se foi a Butler ou Miguel Vale de Almeida, e se pensa se não estariam criando gays e lésbicas de segunda, digamos assim, né? Então, aqueles que estavam fora da parentalidade continuariam sendo os promíscuos, como durante muito tempo foi construída essa imagem, né? Então, quando eu escolhi, volto a retomar a questão da reprodução assistida, mas pensando que existiam outras formas de ter acesso a essa parentalidade, né? A família recomposta é muito recorrente, quando você tem uma relação heterossexual anterior àquela relação conjugal homossexual, né? A adoção aparecia como uma possibilidade também, a coparentalidade, onde um casal de gays, homens, e um casal de lésbicas entram num acordo para ter um filho biológico, né, e aí a troca de substâncias para que se estabeleça esse vínculo entre os dois casais, e aí isso podia me chamar a atenção também, mas daí nesse espaço a criança ficaria transitando entre um e outro, né? Então, o interessante de pensar a maternidade lésbica através da reprodução assistida é pensar que existe uma negociação desde o começo, porque a menos que haja um impedimento médico, ambas têm o aparelho reprodutor que pode gestar um filho, né? Então, aí começa a negociação. Uma outra questão é que eu fui ler o chat aqui e me distraí de novo. Então, essa questão que você precisa decidir quem vai gestar o filho, né? A segunda questão que se apresenta é que o filho já é concebido no projeto parental, já nesse casal conjugal, né? É o casal que vai decidir sem interferência de um casal, de uma relação anterior, ou de um processo de adoção que tem pais biológicos e mães biológicas envolvidos. E, por outro lado, tem a questão da interferência médica, né?
são duas mulheres que vão negociar, não tem interferência de terceiros no projeto parental, na educação das crianças, etc., mas tem a interferência do saber médico, né? A interferência do saber médico em seus corpos, inclusive, né? Pensando até que não é um tratamento fácil, é doloroso, né? Não se tem garantia de que vai chegar a um filho exatamente ao final do tratamento. E uma outra questão que se colocava importante para mim é como vai se dar, já que elas estão pretendendo a via do biológico para se tornar mães, né? Escolheram uma que vai gestar, e essa que fica fora do vínculo biológico, o biológico e o vínculo de sangue, que é a base, né, que é o substrato para se pensar parentesco na sociedade ocidental, nessa nossa sociedade onde a gente vive hoje, né? Então, como se daria a construção? Então, na época da minha pesquisa, eu fiz um estudo de caso com um casal e apareciam três coisas, né, importantes. Uma, ia gestar a criança, né, porque era mais nova e isso já era um fato que ajudaria a decisão. Tinha outras questões que apareciam, mas o que eu trago agora, devido ao tempo exíguo, é o fato de uma ser mais jovem, então teria mais sucesso, né? Então, ficaria definido isso. E a que estava fora desse vínculo biológico, naquela época não podia, isso eu estou falando de 2010, 2011, não podia inserir o óvulo da parceira no útero de outra, para que houvesse a inclusão das duas, embora o DNA fosse daqui do óvulo, né? Mas aí a gente pensa na importância de exibir para a sociedade aquele corpo grávido, né? De legitimar aquela gestação. Existe uma que vai mostrar a barriga, que vai dar de mamar, embora a outra possa participar disso no cotidiano através do uso da mamadeira. Isso já vai questionar a questão da maternidade e de toda a política de aleitamento materno. Então, são várias questões que se entrecruzam, né, nesse processo. Então, e aí tem mais outros três fatores que permitem a inserção da mãe que ficou fora do vínculo biológico, que é o nome, né? Então, a gente pensar que o nome é de suma importância para a gente se pensar socialmente. Através do nome, você conjuga dois aspectos que são importantes para o parentesco, né? Que é o vínculo biológico, aliás, desculpe, através do nome você pensa publicamente o parentesco através da aliança e da descendência, né? Além de dizer, o nome diz quem você é na sociedade, né? Falta 5. Perdi 30 para beber água, né? Então, a importância do nome para a construção da vida social e afetiva dos sujeitos e sujeitas. E foi esse nome que permitiu a parceira ser inclusa, né, na maternidade, porque não podia ter a dupla maternidade naquele momento. Hoje, as mulheres que optam pela inseminação caseira estão enfrentando esse problema, né, que você não pode, tendo filho através da inseminação caseira, você não pode registrar imediatamente com dupla maternidade. Mas, através da reprodução medicalmente assistida, você pode ir no cartório e registrar as duas mães como mães. Então, para esse casal do qual estou falando, né, ela colocou o sobrenome como sendo um nome, na verdade, né? Então, se era Pedro da Silva Araújo, esse da Silva não chegava a figurar como sobrenome, mas como um nome que lembrava o vínculo dela, né? Bom, e através da afetividade, né, que você estabelece esse vínculo. Eu vi um filme que eu não conhecia, que o Diogo também me indicou, olha, eu enriquecendo o meu repertório através do Diogo, que chama Mãe Só Há Uma, e ali a gente percebe como o afeto é o que constrói a maternidade, né? Mais tarde, a mãe biológica rouba a vida do sujeito, né? E é aquela outra mãe, a mãe social, digamos assim, né, que era percebida como mãe, e esse vínculo não se corta de uma hora para outra, né? Então, o cotidiano de cuidados é o que permite também a outra mãe chegar a cotidiano de cuidados e de afetos, né? Então, uma outra questão que eu queria trazer também é que se percebe que ser mãe
mesmo sendo lésbica, é como se a maternidade, por ser vista como uma coisa quase virginal, né, Virgem Maria, etc. e tal, com essa questão da docilidade, né, acaba quebrando um pouco o estigma de ser lésbica. Então, elas passam a ser melhores aceitas nas suas famílias, inclusive porque elas estão dizendo que elas não estão rompendo com a possibilidade de reprodução da sociedade e da matriz reprodutiva que é a mulher, né? Então, traz essa feminilidade e reforça essa questão da maternidade como sendo aquela que torna a mulher completa. Então, são várias... são muito tênues as fronteiras de ruptura e de reafirmação de uma determinada lógica, né? Bom, então, o que eu queria dizer, e eu acho que isso já ficou claro na minha fala, teria outras coisas, mas eu acho que a gente pode retomar posteriormente no debate, né, é que realmente mãe não é uma só, né? Então, de acordo com como eu coloquei no início, né, as maternidades são construídas de diversas formas, são interseccionadas por outros marcadores, né, como raça, classe, geração, né? E como a Sinala de Couture, que é uma escritora francesa que eu utilizei muito porque havia uma escassez de literatura no Brasil sobre isso, então a minha orientadora era francesa e tinha o debate francês estava efervescente, então ela diz que as mães lésbicas nos propõem a repensar as mães, as mulheres e as próprias lésbicas, né? E é um pouco disso que eu queria trazer para a gente conversar aqui hoje. Tivemos duas perguntas diretas, né? Uma para o Pedro e outra para a Lídia. E aí o Vinícius ele vai ler essas perguntas e em seguida, né? Nós abrimos para o Pedro e a Lídia responderem. Vinícius está com você agora. Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 18 anos. Fui um quase aluno do professor Diogo, né? Porque ele não chegou diretamente a me dar aula, ele passou alguns meses no campus e aí a gente acabou se conectando. Eu anotei algumas perguntas para vocês, mas antes eu queria agradecer, né? Representando esses jovens a quem vocês direcionam o discurso. Queria agradecer pela presença, pelos discursos, pelas reflexões. Eu realmente me sinto muito inspirado, principalmente pelas falas do Magno e do Pedro, já que eu acredito que vocês também sejam um exemplo, já que eu quero seguir, né, na docência como professor. Então, conhecer a experiência de vocês e os objetivos de vocês me inspiram muito. Não fui só eu que gostou do diálogo, a gente tem vários elogios aqui no bate-papo, dizendo como vocês são perfeitos, maravilhosos, falas potentes, incríveis. Então, é só elogios esse chat. E sobre as perguntas, a primeira pergunta vai para o Pedro. Na verdade, tem duas. A galera queria saber o nome dos livros depois que você citou, que você escreveu, acho que não deu para acompanhar, anotar direitinho. E a outra pergunta é da Anne, que em alguns contextos, é muito comum os jovens que transitam uma sexualidade entre libertar-se da fixidez hétero para um apego à crença religiosa moralista. Como você entende isso? Então, gente, eu vivi isso, né? Assim, mais ou menos, vou entrar mais ou menos nisso aí a partir da minha vivência. Assim, para eu pensar assim que tem alguma coisa errada, não sou hétero, não foi desse jeito o pensamento, mas vocês entenderam, né? A mensagem que estava passando na cabeça, né? A igreja foi o local em que eu achei que a cura disso poderia acontecer. Então, eu era uma das pessoas mais religiosas, legalistas em termos de dogmas e de assim, preceitos e verdades, né? Especialmente sendo católico.
Se bem que acho que agora os neopentecostais conseguem ser, assim, o triplo disso, né? Mas, enfim, mas naquele tempo ainda percebia ou entendia que esse era a maneira do resgate, né, assim, disso, dessa não heterossexualidade que eu sentia. Então, assim, transitar de se achar hétero, né? Porque, no fundo, eu sabia, gente, mas, né, o olho tá aqui, né, mas não tá ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui porque as pessoas estão dizendo que eu tenho que ter uma namorada, que eu tenho que ter... E eu pensava isso o tempo todo, né? E dizer assim que eu não sei quantos por cento dos viados hoje já passaram pra gente, desculpa pelas palavras, mas é assim, né? A gente meio que vai se ressignificando as palavras, então meio que viado, bicha, sapatão, essas coisas ficam meio assim, faz parte do nosso vocabulário, a gente nem entende mais como xingamento, pelo contrário, né? A gente, tá? Pessoas héteros, por favor, não falem isso. Aí, então, assim, eu acho que os viados hoje, sei lá, as bichas, sapatão, não sei, né? Acho que já teve, assim, a sua fase bi, né? Não que bissexualidade seja uma fase, porque existem pessoas bissexuais, isso é fato. Mas justamente por causa dessa cobrança social, então, assim, a igreja, por ser dogmática, ou por dizer que existe essa salvação, né? E aí eu tenho que falar especificamente de igreja, sim, falar de cristianismo, porque é quem prega isso dessa forma. Porque outras religiões não trazem como um dogma de salvação que você não seja homossexual. E, assim, claro, né, o islamismo também vai pensar da mesma forma, o judaísmo, mas, enfim, são as três, né, as três bonitinhas ali que tem o mesmo pensamento homofóbico. Mas, assim, hoje, sendo do candomblé e olhando para trás, eu vi o quanto o cristianismo foi o local onde, não pelo cristianismo em si, mas pelas construções religiosas, de estrutura religiosa, que são homofóbicas, que assumiram o nome, né, de serem cristãs, elas, então, trazem esse lugar como lugar de salvação para isso também, para tudo, né, na vida, mas para isso também. Ah, não, mas isso daí você vai ser, isso daí a gente salva disso, não tem problema, né? Hoje, modernamente, né, 2020, século 21, a gente já tem umas reflexões de dentro para fora dessas instituições, assim, as mais conscientes, né? Tipo assim, a Igreja Católica Romana tem repensado isso, apesar de ainda ser muito LGBTfóbica. Igrejas outras como a metodista não, mas a anglicana, né, que tem até bispos com parceiro dentro e que continuam bispos dentro da igreja e que são igrejas tradicionalíssimas, né? A igreja anglicana é muito tradicional, né? Ela é a igreja católica da Inglaterra. Né? Então, assim, a luterana tem repensado nisso até na ordenação de pastores. Então, assim, a gente vê que existe uma reflexão nesse momento sobre isso, mas, via de regra, como a cooptação da juventude tem sido pelo neopentecostalismo, e eu tenho críticas duras e sérias, e vou continuar fazendo para sempre na minha vida ao neopentecostalismo por causa disso, por ser extremamente LGBTfóbico, que acha que vai conseguir salvar jovens, a mente das pessoas jovens de serem LGBT. Isso não existe, né? As pessoas são o que são. É muito mais... É tão difícil, acho engraçado que é difícil entender que as pessoas são diversas, né? E era muito mais simples para resolver tudo entender. Existe hétero, existe gente que não é hétero, e pronto, tá ótimo, o mundo continua. Mas essa necessidade de controle de poder, né? E de dizer que você só encontra salvação se você deixar o seu pensamento desse jeito e assumir o nosso pensamento, isso é típico das religiões cristãs, né? Das comunidades cristãs, falar isso dessa forma, que faz com que a pessoa que foi criada numa família cristã, que foi criada sobre dogmas cristãos, ela faz, nossa, então eu tenho que seguir isso, porque é isso que minha família me ensinou, então agora eu vou largar, eu não vou ser mais assim, eu vou ser diferente, porque Jesus vai me salvar. Quando tem muitas outras pessoas e igrejas, até as inclusivas, dentro do próprio cristianismo, que é como eu disse que modernamente, já começam a questionar isso e entender que não, que são aceitas como são, inclusive por esse mesmo Cristo que os outros, os pais, os avós e a sociedade, diz que era LGBTfóbico. Né? Que disse que não aceitava isso. Não, nem nunca disse isso. E eles começam a fazer essa reflexão. Eu tenho muitos amigos de igrejas inclusivas que pensam assim, que veem assim. Então, eu acho que, assim, enquanto a gente está dentro desse sistema de poder,
E o controle da sexualidade é um sistema de poder, já puxando muito para Foucault, né? Foucault vai tratar sobre isso enquanto dispositivo de poder. O controle da sexualidade, o racismo é um dispositivo de poder. Então, existem vários dispositivos de poder dentro da sociedade ocidental que fazem com que esse dispositivo vá direcionando as vivências das pessoas para elas não serem o que elas são, que é melhor elas não serem dessa forma, porque tudo aquilo que é resistência ao poder, o poder tenta desmembrar, tenta desconectar, e essa é uma forma, né? O poder religioso, ele é extremamente forte nesse sentido. Então, se você tem um poder religioso que é LGBT-fóbico, ele vai cooptar a sua vivência, vai entrar na sua vivência e vai dizer para você, essa vivência desse jeito está errada, você não vai ser salvo assim. E é isso que faz a juventude que foi criada em famílias assim, que trazem isso desde a sua criança, de pequeno, da sua infância, vão entender que realmente eu preciso me livrar disso que eu sinto. Eu estou falando por experiência própria, porque eu vivi isso. Espelho das Cores está escrito justamente sobre isso. O personagem passa por isso, né? O primeiro, spoiler, né? O primeiro capítulo, ele é o primeiro capítulo que tem 3 páginas do Espelho das Cores. É o Gabriel em cima de uma bicicleta refletindo e ele vai se jogar na pista. E aí, a partir daí, começa todo o desenvolvimento da história. Por que ele vai fazer isso? É sobre isso aqui que a gente está falando. Entendeu? Ele vai lançar a bicicleta no meio da pista e foda-se, o que aconteceu, o que aconteceu. Mas aí, uma série de coisas acontecem nesse inteirinho. Eu fiz isso, gente. Eu tinha 17 anos, eu fiz exatamente isso. Eu peguei minha bicicleta, eu saí da minha casa e eu falei, eu vou entrar na avenida principal agora. E o que acontecer, aconteceu. Só que se eu tô aqui falando com vocês é porque alguma coisa aconteceu, né? Que não deixou eu fazer isso. E aí vocês vão ler o livro para vocês saberem o que aconteceu. Né? Então, aqui é o Espelho das Cores. É o livro que você perguntou, né? Espelho das Cores, editora Quartica Premium. Esse daqui é Amores, Angústias e Flores, Poesias Escolhidas, é da editora Per Se. Basicamente, vocês encontram comigo ou lá na editora On Demand, né? Tipo assim, por demanda. Você pede um livro, eles imprimem um livro e te mandam. Você pede 10 livros, eles imprimem 10 livros e te mandam. E o Afroqueer Existência, Dor, Luta, Amor. O Afroqueer é um livro artesanal. Vocês estão vendo aqui que é costurado, que é todo assim, tipo, eu que fiz o livro. Aqui, ó. Eu que costurei o livro. Meu pai furou com a furadeira. Eu faço assim os livros, são artesanais, justamente porque quando eu critiquei essa lógica do mercado, editorial, blá, 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 que não aceita textos LGBT, que não aceita textos de pessoas negras assim, nesse sentido de vamos botar para ferver e ser um best-seller, só aceita assim, né? Minimamente. É sobre isso, é sobre escrever suas vivências e falar assim, vou abrir ali na copiadora, imprimir um monte de folha, vou pegar uma linha, vou fazer um furo aqui e pronto, tá pronto meu livro. Aí a Padeia Editorial, que foi quem publicou, que é da minha amiga e poeta aqui de Brasília, Tatiana Nascimento, só publica pessoas pretas LGBT. E aí ela foi falou, não, vou publicar seu livro, gostei. Então aí a gente fez esse trato, ela deu o ISBN e eu dei alguns livros para ela e a gente começou a ir para um monte de sarau. Vamos para o sarau na periferia, na cidade da onde, pronto, aí fui vendendo os livros. É isso. Né? Então, eu acho que é sobre isso que são essas vivências e sobre essa questão que foi a pergunta, eu só posso falar a partir do que eu escrevi, porque é justamente sobre isso, né? As vivências dos personagens respondendo essa pergunta, por que ele foi, né? Tava desse jeito, mudou o pensamento dele depois, enfim, ou não mudou, enfim, é por causa dessa questão de como o poder religioso pega o seu pensamento assim e fala, você não pode ser isso, senão você não vai ser salvo, e você se sente acuado e fala, caramba, então eu tenho que fazer isso, né? E aí você pega a sua vivência e joga lá para baixo e você começa a viver de uma outra forma como eu vivia, extremamente legalista, extremamente tudo que o povo fazia, já falava, isso aí não passa na Bíblia, entendeu? Você acha que o católico não é assim? Vocês estão por fora. O evangélico fez foi aprender com o católico como é que é ser assim, meu filho. Porque eu tô dizendo que o negócio é babado. Então, daí depois você reflete, sai, né? Enfim, sua ancestralidade te puxa, tipo a minha, né? Meu orixá falou, acorda, que minha família toda era assim. Então, é isso. Aí você sai dessa lógica. Enfim, espero ter respondido.